Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando no Evangelho da Graça, meditando na carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos no capítulo 8 e hoje nós vamos falar dos versículos 19 a 27, experimentando mais, entendendo mais, compreendendo mais a respeito do Evangelho da Graça, dessa graça que salva, que liberta, essa graça que nos perdoa e nos eleva diante do Pai. Romanos capítulo 8, versículos 19 a 27 nos dizem assim: porque toda a criação aguarda e espera pela manifestação dos filhos de Deus, porque a criação foi submetida ao que é vã, não por sua própria vontade, mas por causa de quem a submeteu, na esperança de que também a própria criação seja livre da escravidão da corrupção, à liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos que todas as criaturas gemem, sofrem dores de parto até hoje. E não só elas, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção para a redenção de nossos corpos. Porque pela esperança vivemos, mas a esperança que se vê não é esperança, porque se vê, se a vemos, para que a esperamos? Mas se esperamos o que não se vê, com paciência esperamos. Assim também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque como nos ensinar a orar como convém, não sabemos, mas o próprio Espírito ora por nós com gemidos inefáveis. Porque quem esquadrinha os nossos corações e sabe qual é o sentir do Espírito, que ora pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Usando aqui uma imagem bem viva, Paulo ele personifica toda a criação aguardando com grande expectativa o tempo em que seremos revelados filhos de Deus diante de um mundo maravilhado. Isso ocorrerá quando o Senhor vier para reinar e nós voltarmos então com Ele. Já somos filhos de Deus, como nós já vimos, mas o mundo não reconhece nem aprecia nossa condição. No entanto, o mundo espera por um dia melhor, um dia que virá somente quando o Rei voltar para reinar com todos os seus santos. A criação, diz aqui, está toda em suspense, esperando a maravilhosa visão dos filhos de Deus vindo em sua plenitude. Quando Adão pecou, a sua transgressão afetou não apenas a humanidade, mas também toda a criação, com os seus seres animados e inanimados. O solo é amaldiçoado. Muitos animais selvagens morrem de forma violenta. As doenças afetam aves, peixes, répteis e mamíferos. O pecado humano então repercute em toda a criação. Assim como Paulo explica, a criação também está sujeita à vaidade, à frustração e à desordem, não por escolha própria, mas por decreto de Deus devido à desobediência do primeiro representante da humanidade. A criação, ela se recorda das condições ideais do Éden e Deus vê a destruição causada pela entrada do pecado no mundo. Sempre houve a esperança da volta ao estado no qual a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção e poderá então desfrutar a liberdade da era duradoura do qual os filhos de Deus serão revelados em sua glória.
Hoje, nós vivemos em um mundo que suspira, que soluça e que sofre. Toda a criação geme e padece dores como as de parto. A música da natureza é tocada em tons menores. A terra é assolada por cataclismas, todos os seres vivos levam a marca da morte. Os cristãos não estão isentos. Apesar de terem a primícia do Espírito que garante o seu livramento futuro, ainda gemem pelo dia da glória. O próprio Espírito Santo e as primícias, as nossas primícias, Assim como o primeiro punhado de grão maduro é uma promessa de colheita que virá, também o Espírito Santo ele é o penhor, ou a garantia de que a herança toda será nossa. Ele garante mais especificamente a redenção vindoura do nosso corpo, como diz Efésios 1,14. Em certo sentido, já fomos adotados, como sabemos, e portanto fazemos parte da família de Deus como seus filhos. Já vimos isso. A adoção só será completa, porém, quando recebermos nosso corpo glorificado. Esse acontecimento é chamado de redenção do nosso corpo por o apóstolo Paulo. Nosso espírito já foi redimido e o nosso corpo será por ocasião do arrebatamento. Como nos diz 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Fomos salvos nessa atitude de esperança. Não recebemos todos os benefícios da salvação no momento da nossa conversão. Desde o início, olhamos para o futuro, para a nossa libertação plena e definitiva do pecado, do sofrimento, da enfermidade e também da morte. Se já tivéssemos recebido essas bênçãos, não estaríamos esperando por elas. A esperança, como diz Paulo, diz respeito apenas ao que há de vir. Nossa esperança de libertação da presença do pecado, dos seus resultados, baseia-se na promessa de Deus. Portanto, é tão certa como se já a tivéssemos recebido. Assim, devemos aguardar com paciência. Da mesma forma que somos sustentados por essa esperança gloriosa, o Espírito nos ampara em nossas fraquezas, diz o apóstolo. Com frequência sentimos-nos desnorteados em nossa vida de oração. Não sabemos orar como convém, oramos de maneira egoísta, ignorante, limitada. Mas uma vez, porém, o Espírito coloca-se ao nosso lado para nos ajudar em nossas fraquezas. Ele é que intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Nesse versículo 26, é o Espírito quem geme e não nós, apesar de também o fazemos. Deparamos-nos com um mistério. A esfera espiritual invisível, onde um ser poderoso e com forças poderosas operam em nosso favor em nossos momentos de fraqueza. E apesar de não podermos compreender o que se passa, somos imensamente encorajados pelo fato de que um gemido pode, por vezes, ser a mais espiritual das orações. Se Deus ele sonda os corações, ele também pode interpretar a mente do Espírito. Apesar de essa mente se expressar apenas por gemidos, mais importante é que as orações do Espírito Santo por nós são sempre segundo a vontade de Deus. E uma vez que estão de acordo com a vontade de Deus, são sempre para o nosso bem. Isso explica muitas coisas, como o versículo que nós vamos estudar a partir de amanhã. E Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, que Deus abençoe você. Lembre-se, a criação, ela aguarda com ardente expectativa o dia em que serão revelados os filhos de Deus.
Lembre-se que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda em nossas fraquezas. É Ele que sonda os nossos corações, interpreta o que está na nossa mente e aí Ele intercede por nós diante do Pai, segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá!